uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem um respeito com o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como o Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio ouvintes. Nós somos a Rádio Alfa, hoje com um relativo atraso, e justamente por isso pedimos as nossas sinceras desculpas, caro ouvinte. Entrando no debate de hoje, gostaria de dizer que, enfim, muito se fala hoje sobre a reforma das Forças Armadas, apesar de ser uma instituição com a qual convivemos já há vários anos, há várias décadas, e dela muitos de nós fizemos parte um dia. O facto também é que o cidadão comum tem nesta instituição, nesta estrutura do Estado, uma instituição musculada, fechada. Justamente por isso também hoje nos propomos debater e ver até que ponto uma eventual reforma das nossas Forças Armadas irá ou não desmistificar este conceito fechado, dar mais abertura social, acompanhar o movimento internacional da reforma de outras forças militares no mundo. O governo já assegurou que a instituição não vai ficar assim como está, vai haver reformas. Para tal, 4 grandes objetivos estão apontados: a redefinição da estrutura macro das Forças Armadas, a identificação das especificidades militares essenciais ao cumprimento das missões, a edificação de um serviço de informação militar competente, a implementação da lei de programação militar. Nos nossos estúdios temos já o Brigadeiro-General Antero Matos, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que nos vai, portanto, ajudar a esmiuçar este e outros aspectos inerentes às nossas Forças Armadas. Cumprimento, pois, Sr. Brigadeiro, muito bom dia. Bom dia. E agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite e aqui estar conosco mais uma vez. José Rebelo, que é investigador, auditor e formador em segurança. Dr. José Maria Rebelo, muito bom dia. Bom dia, obrigado por esse convite de estar aqui convosco. Nós também agradecemos por ter aceito o convite e aqui estar para também nos apoiar e ajudar a entender esta questão das Forças Armadas e não só. Gostaríamos de vê-lo por cá mais vezes. José Graça, professor universitário. Professor, muito bom dia, também provém das Forças Militares, é também tenente-coronel. Muito bom dia. Muito bom dia. Aproveito para vos cumprimentar, os colegas do painel, o jornalista José Mário Correia. Exatamente. Hoje agradeço muito especial ao nosso Brigadeiro-General Antero Matos e ao doutor, nosso amigo também, José Rebelo, não é? E agradecer pelo convite que, mais uma vez, me é feito para participar em programas em que são esmiuçados aspectos importantes para a vida do país e de instituições em concreto. Obrigado. Muito obrigado, professor, por ter aceito também o convite. O professor José Graça participa a partir do Mindelo, onde ele se encontra, portanto, e aqui vai estar conosco. O debate é aberto, é público, sintonize-nos, pois, 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte, 96.7 na região de Barlavento. Poderá também participar através dos seguintes contactos telefónicos: 979 95 95, 979 95 95, 930 30 05, 930 30 05. Posto isto, vamos ao debate. Muito se fala na reforma das Forças Armadas cabo-verdianas, sendo certo que estamos face a uma instituição naturalmente fechada. A especificidade de sua atuação muitas vezes o impõe. Afigura-se para o cidadão comum que ela nunca muda. Para vocês, caros painelistas, para vocês que um dia estiveram lá dentro, ou que por lá passaram, ou que são estudiosos dessas questões,
o que foram no passado as Forças Armadas, que mudanças sofreram ao longo dos anos, como estão estruturadas hoje as nossas Forças Armadas e para onde querem ir. Começo por si, Antero Matos. Muito bom dia, caros ouvintes. Os meus agradecimentos pelo convite que a Rádio Alfa me formulou. É com muito prazer que eu cá estou para tentar dissecar essa problemática da reforma das Forças Armadas, que é um assunto de suma importância para a sociedade cabo-verdiana. Dizer que falar das nossas Forças Armadas, como foram no passado, temos de as colocar, obviamente, no contexto, contextualizar o processo da criação das Forças Armadas cabo-verdianas no âmbito da proclamação da independência de Cabo Verde, instituição que foi formada essencialmente por combatentes que regressaram da luta armada de libertação nacional, congregando à sua volta centenas de jovens que voluntariamente abraçaram as Forças Armadas nessa altura para defender as conquistas da nossa Revolução. Tenho que sublinhar também que na participação das Forças Armadas participaram ativamente militares oriundos do Exército Colonial que abraçaram a causa da independência e cuja contribuição também foi muito valiosa. E contextualizando as Forças Armadas naquela altura, nós sabemos que as Forças Armadas, como qualquer outra instituição no país, enfim, estava sob a alçada do Partido Único no poder, em que a nossa Constituição já dizia que era a força política dirigente do Estado e da sociedade. De modo que nem as Forças Armadas, nem nenhuma outra instituição poderia fugir dessa realidade. Mas neste contexto, eu gostaria de dizer que as Forças Armadas sempre estiveram subordinadas ao poder político. E, assim, na altura era o Partido Único que dirigia o governo, as Forças Armadas estiveram diretamente subordinadas ao governo e recebiam as instruções diretamente do governo. Nesse período pós-independência, as Forças Armadas dedicaram-se essencialmente à edificação, à sua edificação. Foram umas Forças Armadas criadas praticamente a partir do zero, porque o núcleo fundador, constituído pelos 30 militares cabo-verdianos que prestaram juramento em Cuba, era simbólico e alguns, muito poucos deles, faziam parte da cúpula dirigente das Forças Armadas e, obviamente, a maior parte dos seus integrantes era gente inexperiente, mas com muita tenacidade e força e boa vontade e coragem fomos construindo as nossas Forças Armadas. Investiu-se muito na formação, com o apoio de países amigos de então, principalmente União Soviética e Cuba, também lançamos as bases para a construção do aparelho administrativo e operacional das próprias Forças Armadas. As missões, nessa altura, eram as missões específicas de quaisquer Forças Armadas, essencialmente defesa da independência nacional, ou seja, defesa de Cabo Verde contra eventuais ameaças externas. E nessa altura levava-se muito a sério essa missão, tendo em conta que no período pós-independência, a forma como as ex-colónias portuguesas acederam à independência, fundamentalmente através da luta militar, e no caso de Cabo Verde também a luta política, mas antes de uma luta militar na Guiné, no nosso caso, tinha-se a percepção naquela altura da existência de gente que era contrária à extensão de Cabo Verde à independência e que estava disposta a conspirar. E é nesse quadro que as Forças Armadas tinham em permanência uma preparação adequada para responder a eventuais ameaças que pudessem perigar a independência nacional. Mas, paralelamente, as Forças Armadas, engajadas no processo de reconstrução do país, também cumpriam uma série de outras funções que hoje se designam funções de interesse público. E é nesse quadro que as Forças Armadas, é sabido,
que participaram ativamente no processo de arborização nos anos 70, também no processo de alfabetização dos jovens e a participação também nessas tarefas de interesse público era intensa. As Forças Armadas eram muito politizadas nessa altura e tinham até uma estrutura para o efeito. É o designado tal Instituto dos Comissários Políticos, que aqui em Cabo Verde enquadrava-se dentro da direção política geral das Forças Armadas, cujo trabalho era essencialmente um trabalho de educação política e patriótica e de bastante utilidade para a própria edificação das nossas Forças Armadas. Portanto, estava presente também uma importante componente social. Exatamente, havia uma importante componente social e com uma instituição, com um órgão específico nas Forças Armadas que encarregava-se desse papel, desse aspecto, o que tornou bastante eficaz a participação das próprias Forças Armadas nesse processo. José Rebelo, eu vejo em ti um jovem com preocupações de estudo nesta área. A percepção que tem relativamente àquilo que as Forças Armadas são hoje, gostaria que me dissesse como é que estão estruturadas hoje em dia. Também provém das fileiras militares. Sim. Bom, mais uma vez eu gostaria de saudar os ouvintes, saudar a ti, José Mário Correia, saudar o Brigadeiro e saudar também o nosso Tenente-Coronel Graça, que está distante. Eu, antes de responder diretamente a essa questão de forma direta, eu gostaria de ir à questão das reformas, para dizer que o pensamento do Estado contemporâneo e todo o conceito da visão e toda a visão tradicionalista e histórica da defesa e segurança que rodeou as constituições dos Estados contemporâneos trouxe-nos até hoje um manancial de elementos que dá para estudarmos e compreender essa dimensão da defesa e de segurança, mas também das próprias Forças Armadas, o papel das próprias Forças Armadas ao longo da história. Os estudiosos dizem que não se pode compreender as Forças Armadas em si, ou então as questões da segurança em si, sem trabalhar os aspectos históricos e a relação que existe entre a política, a defesa e a segurança. E eu creio que as nossas Forças Armadas também estão, de certa forma, inseridas dentro dessa linha de raciocínio. Se nós pensamos o que eram as Forças Armadas antes de 1948, na altura da Carta dos Direitos do Homem, nós tínhamos uma dimensão diferente. Se nós pensamos a centralidade da proteção das pessoas com os direitos consagrados na Carta da Constituição, até os anos 80, nós teremos com certeza uma outra dimensão, e dentro dessa dimensão nós não podemos de forma nenhuma esquecer aquilo que foram, portanto, a ideia da independência dos Estados. E se nós formos aos anos 60 e darmos uma olhadela à Resolução 14 de 1960, salvo erro, que falava da autonomia dos povos, nessa altura, a maioria dos países africanos ainda não eram independentes. Se formos à América Latina, a realidade não era também diferente, e se calhar um pouco na Ásia também. E a visão da própria Europa, ainda nós não tínhamos uma Europa homogénea dentro do conceito republicano que hoje nós assumimos, né? Do ponto de vista das construções das ideias democráticas que hoje se vive. E é lógico que tudo isso já estava pensado com a independência dos Estados, uma nova perspectiva de participação e de construção do conceito da defesa e da segurança. E, basicamente, essa estrutura configurava-se de forma homogénea, de maneira tradicional, assumindo praticamente aquilo que hoje já muito se reclama
no conceito nacional da segurança, muito antes de falarmos dos pilares específicos que vão contribuir para a realização da segurança de forma holística no seu todo. E o cidadão tornou-se o centro, mas nós não podemos ignorar que durante esse período, sobretudo 1960 até os finais de anos 80 ainda, houve tanto o uso das estruturas associadas à defesa e segurança para violação de direitos dos indivíduos, como também, né, houve inclusive estados que foram considerados estados falhados porque não conseguiram garantir aos cidadãos a necessária proteção contra forças ou ameaças não soberanas que também contribuíram para a violação de direitos numa outra proporção. E é lógico que todo esse conceito, dentro daquilo que nós chamamos de estudos críticos da segurança hoje, leva-nos a pensar que houve uma relação entre política e segurança e que chegou um momento em que, sobretudo a partir de um certo pensamento ocidentalizado, achava-se que é necessário, né, a médio e longo prazo, acabar com a segurança. Porque, afinal de contas, os estados que mais investiam em segurança eram onde havia maior registros de denúncias de cidadãos de violação dos direitos. Então, sendo o homem o centro, né, da proteção da segurança, os estudos críticos voltam a carga num sentido muito mais moderno. Se calhar nós vamos encontrar isso a partir dos estudos de Buzan, Frisk, Karim, entre outras, ou William, por exemplo, a dizer, espera aí, nós precisamos sim da segurança, porque a segurança é um bem importante que deve ser trabalhado. A segurança a partir das forças militares? Numa perspectiva diferente. Numa perspectiva diferente, porque já o conceito de defesa em si não garante no seu todo a segurança. Garantir apenas defesa, dentro do papel tradicional que hoje, ou do papel atual, moderno ou pós-moderno, como hoje é visto, garantir a defesa não significa garantir a segurança, sobretudo a segurança das pessoas. Porque o novo conceito põe as pessoas no centro, né, da proteção. E a segurança, ao contrário do conceito contestado dos anos 60 até os finais dos anos 80, começa a ter, né, uma luz de um bem jurídico que é necessário trabalhar, é necessário reestruturar e organizar, e toda a perspectiva de desconstrução e da reconstrução que iniciou nos anos 90, hoje requer uma visão transformacional da segurança que efetivamente vai complementar no seu eixo total, naquela que são as esferas de participação do direito internacional, mas também do direito à segurança das pessoas e também do próprio nível das políticas do Estado para a segurança. Aqui você fala de segurança garantida pelas estruturas militares, ou garantida não só pelas estruturas militares, como também por outras entidades que direta ou indiretamente participam nessa segurança que está a referir. Quando falamos hoje da transformação, é de veras importante implicar um conceito novo, o conceito da segurança nacional. Okay? E ao ver esse conceito de segurança nacional, que pensa a segurança de forma holística no seu todo, a partir desse instituto, então nós vamos trabalhar os diferentes sistemas que contribuem para garantir a segurança no seu todo. E aí entra o sistema de defesa e as Forças Armadas, que com papel específico. Vai entrar também a segurança interna e as forças policiais. Quando falo em forças policiais, é preciso ir para além das forças tradicionais. É preciso entender que existem muitas outras entidades com funções policiais. Era esta a minha pergunta. Sim. Depois, ver também a questão da segurança e serviço de segurança do Estado e serviço da informação, no seu pilar
concreto, e ainda a segurança comunitária e proteção civil dentro da dimensão que são as estruturas particulares que vão contribuir com linhas orientadoras diferentes para o conceito da segurança nacional. E aí qual é a importância, o que é preciso trabalhar nesses elementos? É que, ao contrário da ideia, para além de ter o indivíduo e a garantia dos direitos dos indivíduos como elemento fundamental, há que ter em preocupação que, apesar de estruturas específicas com funções próprias, essas estruturas articulam-se umas com as outras para poder, portanto, responder à visão holística da garantia da segurança das pessoas, que tornam-se o centro, né, do foco da segurança, em vez do conceito tradicional que defendia a segurança do Estado. Okay? E então é preciso trabalhar as reformas ou rever as reformas a partir disso. E se me perguntar, nesse momento, nós já temos essas reformas, apesar de ter ocorrido um conjunto de situações, eu digo que ainda as reformas tidas foram, de certa maneira, pontuais para responder questões concretas, mas ainda nós temos um caminho muito mais ambicioso, portanto, para trabalhar e considerar que estamos a viver uma era transformacional da defesa e da segurança em Cabo Verde. Já me vai responder isso ainda com mais profundidade. Deixe-me ir até São Vicente e perguntar a José Graça. José Graça, está-me a ouvir? Estou. Gostaria de lhe perguntar como é que estão estruturadas hoje. Gostaria antes de ouvir o seu comentário relativamente àquilo que disse o Antero Matos e o José Rebelo, mas também gostaria de lhe perguntar e pedir-lhe que considerasse a seguinte questão: como é que estão estruturadas hoje as nossas Forças Armadas e o que futuro espera essas nossas Forças Armadas? Sim, antes de mais uma vez, bom dia a todos. Já tinha feito os meus cumprimentos, não é? Os agradecimentos à Rádio Alfa pelo convite. Dizer relativamente às considerações expendidas pelo Brigadeiro General Antero Matos e pelo Dr. José Rebelo, que estou de acordo com o que disseram. O Sr. General fez uma resenha muito interessante relativamente à origem das Forças Armadas e a sua evolução após a independência nacional. Trouxe aqui informações bastante interessantes para ajudar os que ainda não tiverem tempo de estudar estas questões a perceber como é que as Forças Armadas se formaram e têm evoluído ao longo do tempo. Eu tenho aqui a acrescentar um aspecto que tem a ver com a perspectiva, com um certo pensamento estratégico relativamente à defesa nacional, relativamente à defesa militar, ainda no período chamado Primeira República, antes da abertura política, e tem a ver com um conjunto de transformações que já se vão percebendo a nível internacional e que tem a ver com o recuo da União Soviética, um dos atores da política internacional muito importante pelo seu peso militar, pelo seu peso político, mas também pelo seu peso geopolítico e geoestratégico, a esse recuo. Percebe-se que há um evidente enfraquecimento desse ator internacional, um parceiro muito importante para o país, na altura, no quadro do seu desenvolvimento em matéria de formação, em matéria mesmo da constituição das capacidades militares do país. Aqui, internamente, pessoas que já vão percebendo dessa atração, como, por exemplo, o então Ministro de Defesa e de Segurança, o primeiro comandante Júlio de Carvalho, já sentia que, efetivamente, o mundo estava a transformar-se e que o país deveria, do ponto de vista militar, conformar-se a essa transformação.
e avança com propostas para uma revisão substancial da estrutura de defesa nacional. E dizendo que percebia-se que havia uma improbabilidade grande do país ser agredido por qualquer força convencional externa, e assim sendo, e tendo em conta um aspecto muito interessante que é referenciado nessa preocupação, são as condições internas do país, as condições para o país, digamos, manter aquelas forças armadas que existiam naquele momento em que o pensamento é expendido, não é? Enfrentava-se problemas muito grandes do ponto de vista financeiro para a sustentação das Forças Armadas, é um aspecto fundamental que nós devemos ter em conta na reforma de umas Forças Armadas, a sua existência, a questão da sustentação, não somente do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista logístico no geral. Esta componente é muito importante para umas Forças Armadas. Já se colocava questões da capacidade de responder na criação das condições para albergar, não é, os efetivos militares, daí a necessidade de um redimensionamento das Forças Armadas, que foi muito falado e levado a cabo nesse contexto. Eu penso que é um aspecto fundamental. E interessante as propostas, sugestões para a criação de capacidades aeronavais, não é? Ainda já na segunda, digamos, nos finais da década de 80 do século passado, já havia essa perspectiva de que as Forças Armadas de Cabo Verde, deveriam evoluir-se para umas Forças Armadas com uma certa capacidade de intervenção numa espécie de defesa à distância, não é? E até se olharmos para... Porque estas questões derivam-se de dois olhares fundamentais. De um olhar para fora, não é? Para a dimensão para a nossa envolvente externa, e um olhar para dentro, percebendo, digamos, das nossas necessidades, mas também das nossas, digamos, potencialidades, mas também das nossas limitações, que são muitas e que devem ser tidas em conta em qualquer esforço de reforma, não é? Da nossa componente militar da defesa nacional. Isso é fundamental que nós tenhamos em consideração. Já se percebia das necessidades que devíamos ter para conformar as nossas Forças Armadas às novas alterações do ambiente estratégico internacional, em virtude desse recuo, não é, da União Soviética, desse colosso que era, do ponto de vista geopolítico. E, pronto, o país teria, efetivamente, que fazer as suas Forças Armadas conformar a isto, mas também as suas capacidades internas de sustentação. Um país pobre como Cabo Verde, já sabe, que levar a cabo uma reforma de uma instituição como as Forças Armadas não é uma tarefa fácil, porque estamos a falar de capacidades, e as capacidades implicam a aquisição de meios, e esses meios não são baratos. Não são baratos do ponto de vista de aquisição, não são baratos do ponto de vista de sustentação. Daí o que me está a dizer é que afigura-se muito caro manter as Forças Armadas assim como estão, Graça. Como? O que me está a dizer é que se afigura muito caro, do ponto de vista financeiro, manter as Forças Armadas assim como estão. Não estou a dizer que não é esse, digamos, o cerne da minha preocupação de manter as Forças Armadas como estão. Estou a dizer que umas Forças Armadas, independentemente da forma como está estruturada, umas Forças Armadas são bastante caras, mas são necessárias, são indispensáveis. Certamente, não é? Nos países em que existem grandes Forças Armadas, como os Estados Unidos da América, a China, a Rússia, etc., as pessoas estão a dizer a mesma coisa, não é? Que é extremamente caro manter umas Forças Armadas, mas são mantidas porque são necessárias para a defesa dos interesses estratégicos do país. Não é? O que eu quero dizer é que
ouço muitas pessoas, leio algumas coisas que são publicadas até nas redes sociais, pensando que é possível fazer uma reforma das Forças Armadas como se fosse uma coisa que dependesse da vontade das pessoas, ou então de uma mera visão das coisas. Não é por dar cá aquela palha que, pronto, se faça uma reforma das Forças Armadas, porque, primeiro, é um processo complexo, que existe estudo, uma efetiva consciência de como as coisas devem ser processadas. Somos um país novo, ainda em crescimento em vários aspectos, até do ponto de vista intelectual, e isso também acaba por condicionar muitas coisas. É preciso efetivamente essa consciência, porque é um processo extremamente complexo, não é? É um processo que tem a sua gramática, os seus passos, as coisas que necessariamente têm que ser feitas, e pronto, e nunca descurar a questão, digamos, dos recursos essenciais para que se possa produzir uma reforma numas Forças Armadas. Muito bem. Antero Matos, o Governo já disse que vai avançar com a reforma e, para tal, aponta alguns objetivos, um dos quais a redefinição da estrutura macro das Forças Armadas. O que é que isso significa? Bom, antes de ir diretamente a essa questão, gostaria de dizer que, como eu vi que o José Mário fez muita insistência na questão da estrutura das Forças Armadas, então, uma breve consideração acerca disso. Inicialmente, as nossas Forças Armadas foram estruturadas de forma tradicional, com o Exército, Marinha e Força Aérea. Mas cedo se deu conta que Cabo Verde não tinha condições económicas nem financeiras para ter umas Forças Armadas estruturadas dessa forma, e ainda no finais dos anos 70 foram extintas tanto a Marinha como a Força Aérea, e já nos anos 80, como bem disse o Tenente Coronel Graça, começou-se no âmbito da reforma das Forças Armadas a falar da criação de uma unidade aeronaval com funções radicalmente diferentes das marinhas e das forças aéreas tradicionais, que têm como missão principal a defesa do país contra a agressão externa, enquanto que essa unidade aeronaval era uma unidade essencialmente do tipo guarda costeira, que se veio a concretizar já nos anos 90, ou seja, voltada essencialmente para as tarefas civis que as Forças Armadas, como forças militares, podiam e podem cumprir. Esse período foi realmente um período de início das reformas das Forças Armadas, e como bem disse o Dr. José Rebelo, temos tido reformas pontuais. Ainda não levamos a cabo nenhuma a reforma transformacional, no sentido de mudar profundamente o caráter das Forças Armadas. E isso é algo que nós mais à frente iremos abordar certamente, mas tem muito a ver com pressupostos ordinários já expandidos pelo Dr. Rebelo, nomeadamente a questão da segurança nacional, a forma como se encara a segurança nacional. E a reforma das Forças Armadas deve ser vista no âmbito da estruturação do sistema de segurança nacional. O Governo apontou alguns aspectos que deverão merecer a sua atenção no âmbito da reforma das Forças Armadas. E aqui avança também com a identificação das especificidades militares essenciais ao cumprimento das missões, a edificação de um serviço de informação militar competente e a implementação da lei de programação militar. Pois é, são formulações cuja implementação certamente é importante. Todos os aspectos apontados pelo Governo são importantes. Alguns já tiveram o seu início, outros deveriam ter começado há muito tempo, e eu creio que não irei me deter sobre esses aspectos, mas apenas dizer que são importantes e devem ser feitos. E vão na sequência da evolução das Forças Armadas nas últimas 3 décadas.
as Forças Armadas com a passagem de Cabo Verde para o pluripartidarismo tiveram uma reforma importante, a começar pelo facto da extinção dos organismos políticos das Forças Armadas. Tarefa essa até que foi autoimposta para as próprias Forças Armadas. Nem foi a direção política do país, nem foi o governo, nem impor, mas as Forças Armadas sentiram a necessidade de que, face à realidade que se vivia então, esses órgãos eram suficientes e as Forças Armadas já não precisariam de ter órgãos dessa natureza, e então levou-se a cabo uma verdadeira... Só para pontuar, isso já vem da reforma de 98, é isso? Antes, estou a falar dos anos... De 88, digo. Em 88 houve, não diria uma reforma, mas um processo de redimensionamento das Forças Armadas, que obviamente não deixa de ser também reforma. De modo que bem apontou, isso começa muito cedo. Esse processo de reforma das Forças Armadas começa muito cedo. Mas já em 90, com a queda do artigo 4º, é que as Forças Armadas deram início à sua própria despartidarização, que é algo que leva o seu tempo, que levou ainda mais tempo, mas que muitas vezes a questão é exacerbada e mal abordada pelos governos de turno, tirando cada um proveito do que pensa que deverá ser feito ou do que já fez para essa despartidização. Mas nós temos, de facto, umas Forças Armadas republicanas desde o início dos anos 90, quando se deu início ao processo de despartidização das Forças Armadas. E esses pontos apontados pelo Governo são importantes, como eu disse, mas são insuficientes para a profunda reforma que as Forças Armadas precisam. Ou seja, o que é que quer dizer? São insuficientes em que aspectos? São aspectos necessários para a evolução das Forças Armadas. Mas para quando se fala de uma transformação, uma reforma transformacional que tenha em conta aspectos importantes, como, em primeiro lugar, a questão da segurança nacional, essa reforma teria que ter, em princípio, como base a destinação que a sociedade pretende impor às Forças Armadas. E quando digo sociedade, a sociedade está organizada em partidos políticos, obviamente, são os órgãos de soberania que definem, em nome da sociedade, que Forças Armadas é que Cabo Verde deve ter. Quanto a mim, essa apreciação, esse estudo, essa análise deverá decorrer principalmente da análise das ameaças mais relevantes à segurança nacional, a questão colocada pelo Dr. José Rabelo, e as com maior probabilidade de ocorrer. Sem esse ponto de partida, falar de uma transformação profunda das Forças Armadas, no caso de Cabo Verde, eu penso que é fazer tudo menos a transformação necessária. E, nesse caso, se as Forças Armadas devem ser construídas na base das principais ameaças, quais são? Que ameaças são essas? Eu já lhe coloco essa questão. José Rebelo, quer comentar? Mas também gostaria de que me considerasse também que o governo devia ser mais ousado. Eu creio que sim, muito para tocar em alguns aspectos. Eu acho que a questão que me formulou antes das estruturas, o Brigadeiro acabou por referenciar, mas eu quero ainda, dentro desse aspecto histórico e da própria percepção, através das comunicações e através do posicionamento competitivo do ponto de vista do político, da forma como se defende a questão, a par, por exemplo, daqueles que inclusive acho que nós não temos que ter umas Forças Armadas como o que nós temos, que acham que é meramente custo. É preciso rever a história e ver, portanto, toda a construção do ponto de vista legal da integração. Não se nega, do ponto de vista histórico, que, portanto, as nossas Forças Armadas têm uma origem em braços revolucionários para conquistar um objetivo específico, que é a independência de Cabo Verde, mas
a partir do momento, isso no meu entendimento do ponto de vista do direito administrativo, que se integra as Forças Armadas nas próprias estruturas do governo, na legislação da organização do Estado na altura, já está a transferir-se as Forças Armadas para um contexto republicano da própria configuração do Estado de então. E a Constituição de 92 também traz-nos um enquadramento adequado daquilo que é a defesa nacional e o papel das Forças Armadas. E a própria preocupação do debate interno, como está frisado em 88, trouxe elementos muito mais substantivos também que dá-nos para entender um posicionamento de reconstrução, já de reconstrução na altura, de um afastamento de perspectiva meramente de braço armado de um partido-Estado para ser técnicos, né, pessoas especializadas, ou uma entidade constituída por pessoas especializadas para cumprir as suas funções. E é lógico que isso cristaliza-se na alteração da Constituição, né, de 92. A Constituição de 92 vem-nos dar uma abrangência do conceito republicano muito mais avançado, mas é a partir desse conceito que praticamente, se calhar, nós precisamos relançar esse período transformacional, e esse período transformacional ainda não foi relançado convenientemente. Relançado convenientemente por quê? Apesar de ser o poder político o órgão legítimo para liderar o processo, hoje, do ponto de vista do pensamento transformacional, há que, como disse muito bem o Brigadeiro, há que entender que tem de haver uma participação, e essa participação é para além da representatividade política hoje. O debate tem de se estender à sociedade civil, de certa forma, para ter uma noção, né, para apresentar propostas dentro da ideia concreta da segurança transformacional, em que essa entidade também vai dar ao cidadão aquilo que o cidadão precisa, em contribuição do próprio Estado. Esse mesmo debate também ele é encaixado numa perspectiva supranacional, em relação ao direito internacional, mas em relação também à organização regional e subregional de que o país faz parte, para poder cumprir o seu papel dentro dessa perspectiva de novas ameaças, mas também dessa realidade nossa, que nós sabemos é uma realidade frágil, tem parcos recursos económicos e que tem que reorientar uma visão que, ao mesmo tempo, vai servir às necessidades, mas encaixa-se na forma da segurança cooperativa que é possível organizar e trabalhar para poder, portanto, relançar Cabo Verde do ponto de vista das estratégias que tem, atlântica que tem, do ponto de vista de um território arquipelágico, com todas as suas deficiências do ponto de vista da própria garantia do direito, já nesse caso, direito universal, não só dos cabo-verdianos, mas também daqueles que usam esse espaço. Vamos lançar só tipo de exemplo. Há uns anos, o avião da Air France, saindo de Brasil, caiu, né, quase dentro da área filatélica de Cabo Verde. Vamos pensar que tivesse caído uns 5 graus acima. Caía dentro do nosso território, né, da nossa área econômica exclusiva e da área que é protegida da segurança. Qual seria a nossa capacidade enquanto país para responder o compromisso, inclusive, que o país tem a nível internacional? Aqui está uma boa questão. Então, está aqui um desafio da articulação supranacional, mas da articulação em relação aos compromissos do Estado com os direitos, né, da segurança dos cabo-verdianos, mas com os direitos de todos aqueles que acabam por cruzar e que o país não conseguiria, portanto, organizar sozinho. Um outro aspecto ainda, isso falo meramente de direitos, mas dentro dos direitos nós podemos as ameaças que representam, por exemplo, o tráfico de droga. O tráfico de droga internacional, seja em relação
as águas mais afastadas da nossa zona económica exclusiva, mas também em relação à nossa própria área costeira. Essa preocupação é uma preocupação, portanto, atual e dinâmica. A questão da participação... Uma eventual reforma deveria ter isso de maneira inequívoca e numa linha um pouco mais consolidada, pensando tanto na fragilidade de Cabo Verde, mas também nos compromissos que tem, a forma que pode colaborar. Do ponto de vista nacional, o papel que a segurança, que as Forças Armadas têm na participação na proteção civil. Questões muito em debate agora por causa de uma fatalidade normalmente a quente. Depois das fatalidades, as discussões são desviadas para questões mais superficiais, mas é preciso aprimorar nesse sentido. Ou a própria participação nas questões da segurança pública, que muitas vezes não há o entendimento do político se as Forças Armadas devem participar com a intensidade, grau e qualidade que se deve ter. São questões que precisam ser debatidas, né, a fundo para poder se pensar numa estrutura adequada, mas encadeado sempre num pensamento, num conceito holístico daquilo que é a dimensão da segurança nacional que precisa ser trabalhada. E quando falamos disso na perspectiva da visão política que se deve ter, quer dizer que há uma necessidade hoje, de ponto de vista de reforma, para termos essa reforma transformacional, de pensar desde uma Constituição para a segurança, para a defesa e segurança, ou então uma Constituição para o sistema da segurança nacional, desde a Constituição, passando pela reestruturação e todo o trabalho de engajamento ou da integridade dos sistemas que trabalham para garantir a segurança. Sr. Brigadeiro, já lhe passo a palavra, deixe-me antes ouvir José Graça. José Graça, diga-me se, assim como está, as nossas Forças Armadas estão impossibilitadas de desempenhar que tipo de funções imperativas nos dias de hoje? Bem, primeiramente dizer que estamos já no âmbito desta conversa, se assim quisermos, a falar da reforma das Forças Armadas, não é? É dizer que, e insisto nisso, que se trata de um processo complexo que se deve ter em conta um conjunto de elementos, um conjunto de fatores. Não é? Não se faz uma reforma das Forças Armadas de um dia para o outro e com uma outra ideia ainda não devidamente aprofundada. O que nós podemos dizer aqui relativamente a isso é que é necessário termos uma consciência exata do que é isso de reforma de umas Forças Armadas. Primeiramente, é importante e até que neste momento eu pessoalmente questiono se poderemos estar em condições de avançarmos, porque tudo vai derivar disto, do conceito estratégico. Não é? Se estamos em condições de avançarmos para o conceito estratégico de defesa e segurança nacional. Por que é que eu digo isto? Porque neste momento, o que nós assistimos a nível internacional, não é? É uma situação de grande indefinição do que vai ser o próprio sistema internacional dentro de anos. Isso tudo por causa da guerra na Ucrânia. Isso não pode ser de modo algum ignorado. Não só por causa da guerra na Ucrânia, mas por causa da atitude e comportamento de outros atores internacionais que têm uma importância, um peso enorme no quadro da política internacional. Refiro-me à China, por exemplo. Fala-se agora muito nos BRICS, uma tentativa, um esforço de fazer renascer digamos, um entendimento entre vários países para que conjuntamente crie uma estrutura de cooperação forte, capaz de, digamos, de condicionar ou influenciar ou então minimizar os efeitos dos grandes atores internacionais.
O mundo passa, portanto, por uma série de transformações estratégicas importantes. O ambiente estratégico internacional está a alterar-se substancialmente. A própria África já começa a questionar algumas coisas, a querer posicionar-se dentro do tabuleiro internacional com as suas capacidades, os seus meios, e assim ser também um ator que possa ser ouvido, não é, nas grandes questões internacionais. Se tivermos em conta tudo isto, facilmente podemos perceber que estamos perante um mundo em transformação. Nós não sabemos o que vai ser, por causa dessa grande incerteza, o mundo daqui a poucos anos. Daí que eu pergunto se estamos em condições, em função disto, de conceptualizar uma ferramenta de orientação estratégica, né, quando sabemos que, estando a falar de umas Forças Armadas, da sua estrutura de resposta, isso é importante que nós tenhamos em consideração, porque as respostas, ou então essa estrutura de resposta vai reagir às ameaças que virão desse grande contexto internacional, não é, que está, digamos, em redefinição, e que nós não sabemos exatamente o que vai ser daqui a poucos anos. Daí que e a reforma das Forças Armadas vai derivar-se dessa conceptualização, não é? Dessa percepção, da perspectiva que temos do mundo do ponto de vista político, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico. Daí que, na minha opinião, era preciso criar uma estrutura, não para trabalhar o conceito de defesa e segurança nacional neste momento, mas uma estrutura que fosse acompanhando essas transformações e, ao mesmo tempo, fosse, digamos, fazendo um esforço de consciencialização do que é isto a nível nacional, porque temos muito pouca consciência do que é um conceito estratégico de defesa nacional no país, não é? Até porque nós, às vezes, ficamos a perguntar, será que se está a trabalhar no conceito a nível da estratégia total do país? Está-se a trabalhar a nível do conceito da defesa nacional? Pronto, são questões que nós devemos ter alguma paciência, sentar sobre elas para que haja uma efetiva clarificação das mesmas, para assim estarmos em condições de fazer todo um trabalho baseado em pressupostos seguros, para que os resultados sejam aqueles desejados por todos nós, a bem do país e a bem, digamos, do seu posicionamento estratégico no quadro das relações internacionais. José Graça, deixa-me ouvir a Termatos. Termatos, eu insisto nessa questão das limitações. Um aspecto aqui importante, que é necessário também irmos à Constituição da República, não é? Porque a Constituição da República, a forma como as coisas estão lá, digamos, de certo modo amarram, não deixam muito espaço de manobra, e é necessário efetivamente darmos alguns passos até permitir efetivamente que possamos participar em esforços regionais e internacionais no quadro da construção da paz e da segurança, e sabemos que não é fácil, isso terá que ser objeto de debates. É importante que nós envolvamos a sociedade civil neste debate, mas dizendo que teremos que ter muito cuidado, porque às vezes vai falar o lado emotivo e não o lado racional. Não creio que, digamos, estamos perante uma coisa em que o número de pessoas que deve definir, mas a qualidade, digamos, das conclusões tiradas a bem da nossa defesa. E ver a história, o que está a acontecer com os outros países, o que está a acontecer com a Ucrânia, o que já aconteceu com a Ucrânia, que já fez uma reforma das suas Forças Armadas, mas depois viu que teria que ter que regressar ao que era antes para resgatar alguma coisa,
enfim, porque alterou-se substancialmente, digamos, o ambiente estratégico aí na região em que está inserida, e é importante nós tenhamos tudo isso em devida conta. Portanto, há toda uma envolvente externa que deve, portanto, ser tida em conta. É indispensável. Nós devemos começar por esse olhar, mas sem deixar de fazer o olhar para dentro, para perceber as nossas capacidades, os recursos que temos. Porque ninguém vai nos financiar umas Forças Armadas. Temos que ter isso em devida conta. Ninguém vai financiar-nos as Forças Armadas. Podem dar um outro apoio pontual em termos de meios militares, etc., em termos de formação, em termos de assessoria, etc., mas eu não acredito que algum país venha, ou um conjunto de países, amigos, venham querer ajudar o país a ter umas Forças Armadas daquelas que nós, em princípio, precisaremos. Mas alguma coisa tem que ser feita, tendo em conta os nossos recursos, possíveis apoios internacionais poderemos ter, não é? Mas fora disso é preciso ter muita cautela, porque Antero Matos, nós estamos, as nossas Forças Armadas... Vamos conseguir que essas reformas vão ser possíveis, mas... Antero Matos, as nossas Forças Armadas estão impossibilitadas de desempenhar que tipo de funções assim como estão? No fundo, o que eu estou a perguntar é quais são as grandes limitações atuais das nossas Forças Armadas, fora do quadro tradicional da sua atuação. Bom, isso apela-me que fale realmente sobre as transformações necessárias das nossas Forças Armadas. Uma coisa está implícita na outra, e tinha começado por referir-me que uma verdadeira reforma das Forças Armadas em Cabo Verde trata de ter em conta o papel dessas Forças Armadas, obviamente, e esse papel consubstancia-se nas missões que lhes são atribuídas. Ora, e essas missões decorrem essencialmente do estudo das ameaças que pendem sobre o país. Isso é ponto de partida para qualquer reforma das Forças Armadas, e eu diria que as ameaças, principais ameaças que pendem sobre Cabo Verde, foram identificadas desde a elaboração do primeiro Conselho Estratégico de Defesa e Segurança Nacional, e com o tempo essas ameaças não sofreram, os conjuntos de ameaças não sofreu grandes alterações. Refere-se ao Conselho Estratégico, portanto, de Defesa Nacional de 2011. Sim, essas ameaças não sofreram, o conjunto de ameaças que paira o país não sofreram grandes alterações. E, embora, enfim, possa-se atualmente acrescentar mais algumas ameaças que na altura não foram identificadas e que agora estão identificadas, mas essas ameaças são essencialmente a criminalidade transnacional associada aos diversos tipos de tráfico. É a principal ameaça que pende sobre Cabo Verde. É a questão da criminalidade transnacional aliada ao narcotráfico, ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas, tráfico de seres humanos, etc. A seguir, identificaria o que se designa por criminalidade de massa, que em Cabo Verde tende a tornar-se cada vez mais violenta e é suscetível de poder ser aproveitada pelo crime organizado. Essas as duas principais ameaças à cabeça que nós temos. Temos o problema já dito aqui pelo Dr. Rebelo do terrorismo transnacional, que é um problema sério, a ligação do terrorismo transnacional à criminalidade organizada transnacional, e o facto de Cabo Verde, as fronteiras de Cabo Verde estarem muito próximas das zonas de influência do terrorismo internacional. De modo que essa ameaça é uma ameaça também relevante que deve ser levada a sério. A questão da cibercriminalidade, hoje em dia é uma questão que se coloca com muita acuidade. A pirataria, nós estamos aí no oeste norte do Golfo da Guiné, uma zona, enfim, em que a pirataria tem engraçado e, felizmente, nos últimos anos houve um decréscimo das ocorrências, mas ainda constitui uma ameaça séria. São essas as principais ameaças que nós temos em Cabo Verde, para não falar também da questão da produção das armas, destruição massiva, e para responder a essas ameaças, o Estado tem que
criar um sistema de segurança, um aparelho de segurança, incluindo as forças militares que já dispõe, para construir as capacidades necessárias. E, infelizmente, essas missões que estão atribuídas às Forças Armadas, que estão constitucionalizadas, são missões constitucionais, deixam de lado, de certa maneira, as Forças Armadas no embate às principais ameaças. Ou seja, é um desaproveitamento do potencial enorme que constitui o aparelho militar, que, nesse momento, está sendo desperdiçado em Cabo Verde. Porque, ainda a questão que me colocou, as Forças Armadas, de acordo com a lei, estão vedadas uma participação direta na segurança interna. Respeito diretamente à questão que as Forças Armadas estão vedadas. Só podem fazer isso em apoio a outras forças ou serviços. Nunca enquanto uma ação direta. Não e pode. Com competência exclusiva. A Constituição descreve as situações em que as Forças Armadas podem operar e diz claramente em apoio, em complementaridade e mediante solicitação dos serviços de segurança, dos serviços policiais competentes. Eu creio que uma reforma das Forças Armadas teria de ter em conta esse desperdício que está-se a fazer das Forças Armadas e passarmos a dispor constitucionalmente, ou seja, daí regressaria a questão colocada pelo Dr. José Rebelo e pelo Tenente Coronel Graça, a questão da Constituição. As Forças Armadas estão amarradas para a Constituição e não podemos fazer uma reforma a sério das Forças Armadas, profunda, que as transformem de facto, sem tocar na Constituição, sem portanto. tocar na Constituição. É imperativo uma reforma da Constituição nos aspectos de segurança nacional, incluindo a defesa. Isso deveria ser o ponto de partida para uma reforma das Forças Armadas. Como disse o Graça, que a situação geopolítica nesse momento aconselharia a que não se mexesse no Conselho Estratégico, eu não diria tanto isso, porque os governos têm de ter uma ferramenta estratégica que os oriente na edificação do aparelho militar e na segurança nacional. O que é necessário é, nesse momento de revisão desse conceito, nesse momento de revisão, de adoção do novo Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional, ter as devidas cautelas para que não nos enganemos, não nos deixemos enganar pela fase de transição que o mundo está a passar. Nós temos de saber posicionar-nos convenientemente para que decisões hoje adotadas não venham a prejudicar a Cabo Verde, o desenvolvimento futuro do país. Realmente é importante uma análise profunda do contexto internacional para que extraiamos daí as ilações necessárias e consequentemente, ter um conceito estratégico que, de facto, nos permita dar os passos necessários, por exemplo, nesse momento atual, mas nos projete para o futuro, um futuro que satisfaça aos interesses da Cabo Verde, que satisfaça aos interesses do desenvolvimento nacional e da segurança nacional do país. Muito bem. José Rebelo, quer comentar isto? E sim, gostaria também sim. Só para acrescentar alguns aspectos. Alguns aspectos importantes, e eu creio que a definição, a redefinição ou a criação de uma verdadeira dimensão do conceito da segurança nacional é importante. Nós, quando olhamos para a nossa legislação, se não estou em erro, a Lei 57, o Decreto-Lei 57 de 2011, que veio a criar um pseudo sistema nacional de segurança, que eu acho que não havia mais adequado para isso, porque sendo um sistema de topo, deveria ter, por um lado, primeiro, um acolhimento constitucional, por um lado, uma lei estruturante, uma lei de base, com capacidade exatamente para desenhar as instituições do sistema que nela participa e a forma como estas se articulam e, ainda mais, portanto, de trabalhar
essas tais situações que estão ligadas às nossas fragilidades, nomeadamente os recursos que nós não temos muito para podermos estabelecer a perspectiva cooperativa que se deve utilizar hoje dentro do pensamento de estabelecimento da segurança que se quer para as pessoas. Porquê? Eu hoje, por exemplo, quando vejo a nossa Constituição como está, e quando vejo, por exemplo, a forma contraditória como os nossos políticos decidem que as Forças Armadas podem ou não ser utilizadas, né, para determinadas ações da segurança pública, eu fico um pouco confuso, porque não se pode ser contra e favor ao mesmo tempo. E eu creio que a estrutura atual, como está, a estrutura organizacional orgânica, e também a estrutura constitucional que acolhe a definição das funções das Forças Armadas, eu acho que não há um espaço, por exemplo, para que tenhamos polícias militares a fazer vigilância do armamento, né, de uma construção clandestina, por exemplo. Não há um espaço também para o patrulhamento das ruas por causa da delinquência juvenil. Mas, de ponto de vista da reforma, aí sim seria uma reforma, uma transformação das próprias Forças Armadas, à luz de outras instituições de defesa dual ou de Forças Armadas dual, que tem uma componente estritamente militar e tem uma componente que, embora é militar, tem formação, treinamento, capacitações adequadas para cooperar em relação, portanto, às outras unidades. De ponto de vista de opção política, isso seria sempre, né, uma questão a rever, e eu aqui tenho as minhas reservas, se atendendo ao treinamento específico que temos, se atendendo à própria perspectiva transformacional também que existe no componente meramente da segurança interna e segurança e forças policiais, se nós não temos ainda espaço, né, de melhoria que ainda não foram exploradas, aí então colocar essas questões em cima da mesa e depois decidir. As Forças Armadas vão para tirar uma orgânica específica ou uma unidade específica para proteger a segurança pública ou não. Porque, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, a segurança privada, que já tem um campo muito grande, ainda com debilidades grandes que precisam ser trabalhadas. Eu vejo também a polícia municipal, o pensamento constitucionalizado, inclusive, da polícia municipal, que tem estado a levar anos para ter uma dimensão de descentralização da política de segurança pública aos municípios. E nós temos estado a marcar passos, e as dinâmicas que nós temos empreendido sobre isso não têm dado resultado suficiente. São questões que precisam ser trabalhadas e equacionadas, e é lógico que o debate, e um pouco também indo ao encontro do que o Tenente Coronel Graça disse, o debate é lógico que no debate público o Estado tem de saber liderar o processo. O empoderamento das comunidades para participar nesses debates é fundamental. Porque se não for feito esse empoderamento, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter decisores políticos, porque matéria de defesa e segurança não são ensinadas na maioria das formações e qualificações profissionais que levam determinadas pessoas à liderança política. E nós precisamos, de certa forma, ter espaços académicos, espaços outros, para empoderar a participação do cidadão na decisão sobre que defesa e que segurança de ponto de vista organizacional para o país. E isso é fundamental, que aqueles que têm o poder de liderar o processo tenham em consideração e comecem a trabalhar de maneira interessante. Nós vemos hoje, por exemplo, que as universidades já começam a surgir
universidades com oferta de cursos de gestão de segurança, da segurança pública e proteção comunitária que tem, portanto, a Universidade de Cabo Verde. Eu próprio montei esse curso para a universidade. Tem a ciência jurídica, que tem um curso de investigação criminal e segurança. Também tem uma outra universidade que já trabalha também com um curso de licenciatura em gestão de segurança. São passos que eu creio que, nesse momento, precisam ser trabalhados para que, quando haja uma participação adequada, isso leve em consideração as fragilidades que nós temos. Porque há fragilidades do ponto de vista econômico, isso é um problema, inclusive, para as ameaças internacionais. O terrorista que vem, estuda, compreende e sabe quem explora. O crime organizado que chega a Cabo Verde e que eu acredito, por várias evidências, que estão aqui ao nosso lado, percebe exatamente o ponto fraco, desde o fulano que ele manda buscar droga ao Brasil e a outras paragens, como percebe a fragilidade do ambicioso político que ganha 100 e poucos contos, mas que também está disponível muitas vezes para criar influências outras, do ponto de vista até de políticas públicas, que podem, de certa forma, complicar aquilo que são as demandas da integridade, integridade agora do ponto de vista moral das pessoas, corrompendo-os a fragilizar, né, a defesa do próprio Estado. E nós não poderemos, de forma nenhuma, entender que essas mesmas ameaças não estejam a mexer em pilares específicos e estruturantes do país, porque eles estudam as nossas fragilidades e depois exploram até o último. E então, se o Estado também não começar a entender que nós temos essa fragilidade e posicionar-se para empoderamento, né, das pessoas e poder estar ciente, de forma a poder estar ciente e colaborar para o reforço dessa segurança cooperativa em que participa, né, as organizações regionais, ou subregionais, regionais e organizações internacionais do ponto de vista de ordem supra-estatal, mas a nível de ordem estatal, articular ou criar mecanismos de articulação entre os diferentes sistemas e diferentes atores de maneira adequada e facilitar a participação do cidadão. Isso pode não resultar, se não perceber, isso pode não resultar no necessário combate ou então a defesa que temos de dar. Mas este aqui é um modelo meramente teórico ou com aplicação prática já em algumas paragens? Não é um modelo meramente teórico, é um modelo prático e hoje nós, quando lemos, por exemplo, a nossa perspectiva nacional das entidades, o maior problema não é só falta de recurso. O maior problema é capacidade de articulação. É a falta de articulação perturbada por duas coisas. Uma veia do quadro legal que só poderia estar a nível de Constituição para garantir os direitos e que forçam as entidades orgânicas com essa missão, né, de proteção da segurança de todos a articularem-se. Por outro lado, é o próprio vício corporativista, tradicionalista do outro tempo, de busca de protagonismo, portanto, ou o corporativismo que os afeta em relacionar com outras entidades. Muito bem. E quando nós não fazemos isso, isso não quer dizer que as entidades diversas que existem lá fora não fazem para explorar essas fragilidades que nós temos. Muito bem. José Graça, eu já vou até si para me dizer se particularmente a nível das Forças Armadas as reformas permitem réplicas exatas, se podemos fazer exatamente o que se faz noutras paragens, ou há especificidades locais que exigem outras perspectivas reformistas contextuais. Já vai-me responder a isso. Antes eu queria ouvir do Antero Matos se aquela ideia romântica que em tempos nós ouvimos, que enfim não faz sentido termos umas Forças Armadas do ponto de vista de números que nós temos, se faria mais sentido termos um número simbólico de efetivos militares.
A tal ideia de que, enfim, parece ser muito caro, do ponto de vista financeiro, manter a corporação, o número e as estruturas que nós hoje temos. Eu creio que no debate de hoje nós teremos conseguido demonstrar aos ouvintes a necessidade que temos de um aparelho militar. O aparelho militar em Cabo Verde tem dado provas da sua necessidade, e as ingentes tarefas que o Estado tem a obrigação de cumprir, leva à conclusão de que o aparelho policial existente nesse momento é insuficiente. É insuficiente, e o aparelho policial, nesse momento, ficaria amputado sem um aparelho militar que com ele possa colaborar. Este aspecto é importante. De modo que a ideia do simbolismo das Forças Armadas, de ter um número simbólico, eu penso que é uma ideia peregrina que mais vale não ter do que ter uma coisa apenas simbólica. Mas também já vimos que não ter Forças Armadas custa muito. Nós falamos dos gastos na defesa, na segurança, mas não devíamos designá-los de gastos, mas sim de investimentos. Porque é o nosso próprio desenvolvimento que fica comprometido, o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento económico que fica comprometido. São os nossos recursos que ficam comprometidos se não tivermos a capacidade para os preservar, para os vigiar. E é verdade que tudo isso poderá ser feito com um aparelho que não seja necessariamente Forças Armadas. Mas é que as Forças Armadas simbolizam o dispositivo militar, simboliza uma série de características específicas que não se encontram em mais nenhuma outra instituição, nem sequer nas policiais. As corporações policiais que têm similitudes com instituições militares são meios militares e gastam tanto ou mais do que as próprias corporações militares. De modo que, nesse aspecto, não valerá a pena inventar coisas, mas sim aproveitar o que existe, trabalhar sobre o que existe, transformar o que existe de forma a que possa corresponder aos nossos interesses. Daí deixaríamos de falar de gastos supérfluos, mas sim de investimentos. E as Forças Armadas, o aparelho militar de Cabo Verde, para servir os interesses de Cabo Verde, para fazer face às ameaças que nós aqui já mencionamos, deveria ter uma característica essencialmente vista nas gendarmerias. Ora, a transformação do aparelho militar de Cabo Verde numa gendarmeria, no seu todo ou parte dela, numa gendarmeria, iria dar resposta a muitas questões, inclusive algumas levantadas pelo Dr. José Rebelo, quando perguntou: será que o aparelho policial que nós temos ainda não dá lugar a que existam outras instituições de natureza militar? Eu creio que sim, eu creio que dá. É só ver o exemplo que nós temos em diversos países da coexistência de instituições militares e policiais trabalhando no âmbito da segurança interna. A questão da segurança externa de Cabo Verde é algo que merece atenção de todo, e nós temos nessa área a trabalhar bem o sistema da segurança cooperativa, da forma como foi bem descrito aí pelo Dr. José Rebelo. Cabo Verde faz parte da CEDEAO, da União Africana, que tem mecanismos de segurança cooperativa que serão mais ou menos eficazes na medida em que os Estados integrantes atribuam a necessária atenção a esse mecanismo. Nós temos o mecanismo da União Africana, nós temos o sistema das Nações Unidas, enfim, todo um sistema de segurança cooperativa no qual o Estado de Cabo Verde deve apostar para, juntamente com os parceiros, construir a segurança externa de Cabo Verde. Mas, internamente, eu creio que a transformação das Forças Armadas de Cabo Verde impõe-se, e
a questão da sua eliminação. Seria um erro muito caro que o país iria pagar. Aliás, permita-me só acrescentar algumas eliminações, porque o conceito contestado da segurança e da defesa leva-nos a isso. É pensar que nós não precisamos de umas Forças Armadas, é pensar que nós não precisamos do serviço militar obrigatório, é pensar que o outro seria, e já referiu muito bem, que é a questão de não investimento. Quando nós não investimos em segurança e em defesa, nós vamos ter uma fatura muito cara quando, né, as eventualidades acontecem. E nós precisamos investir o mínimo que nós temos, porque nós tivemos o exemplo de Serra Malagueta, por exemplo, um simples incêndio, em que cabe o Sistema Nacional de Proteção Civil trabalhar nesse aspecto. Nós não investimos, se calhar, cerca de não mais de 2.000 contos por ano para fazer quê? Para fazer vigilância, para fazer vigilâncias pontuais, para avaliar os riscos, para fazer pelo menos treinamento de 2 ou 3 simulacros de todos os atores, e isso utilizando números anunciados para a recuperação do espaço. Vão investir agora 35.000 contos. Para o ouvinte que nos ouve lá em casa, a comparação é basicamente ver isso. Não investir 2 ou 3.000 contos e depois investir 35.000 contos para trancar a porta já roubada. José Rebelo, analise-me agora, já que introduz esse elemento, os casos de atuações militares, aparentemente, fora do quadro supostamente tradicional das funções militares, que são os casos de Monte Jota que nós tivemos em 2016 e o recente caso também que nós tivemos na Serra Malagueta. Eu creio que o caso Monte Jota, se nós analisarmos, é meramente militar. Aliás, foi julgado como tal, né? Não foi julgado porque havia 2 civis e depois há uma parte que foi contemplada assim. Mas é uma infraestrutura crítica, é outra questão do papel da atribuição das Forças Armadas, também em articulação com as funções das outras instituições, mas está lá claro a desproporcionalidade do tratamento da constitucionalização da participação da segurança. Por isso é fundamental a questão da nova Constituição para a segurança. Mas nós tivemos esse caso, e agora o caso de Serra Malagueta. Para mim, o caso de Serra Malagueta não é um caso militar. Pura e simplesmente não é um caso militar. Porque o Sistema Nacional de Proteção Civil é um sistema autónomo que tem no seu princípio de atuação a participação de um conjunto de sujeitos em que as Forças Armadas, apesar de ter dado um contributo fundamental para a construção do nosso sistema de proteção civil, Forças Armadas é apenas um sujeito da proteção civil. É um sujeito, como é sujeito a Polícia Nacional, a Cruz Vermelha, o Ministério da Agricultura nas partes que ele envolve, e as câmaras municipais e os outros elementos que compõem o sistema. E nós, eu hoje, por exemplo, quando ouço algum debate, digo, afinal de contas, onde fica o princípio de coordenação única? Porque há questões hoje que se debate fora da proteção civil e eu ouço 0 comentários sobre a questão de toda a importância do sistema que coordena, e num caso de uma situação, a coordenação é sempre centralizada. Quer dizer que é a coordenação responsável para quê? Responsável para tudo, né? Para a comunicação do incidente, responsável para a coordenação das forças, responsável para o briefing antes e responsável para o debriefing depois, e depois acionar todos os sistemas de inquérito necessários para realizar esse inquérito. E o Sistema Nacional de Proteção Civil, por exemplo, tem uma unidade de inspeção com capacidade para fazer isso. E se não tiver, como nós adotamos uma perspectiva anglo-saxónica, em vez da perspectiva francesa, que chama-se de defesa civil, né? Nós adotamos proteção civil porque queremos dar um caráter civil ao sistema de proteção civil, porque nós temos mais atores civis, as câmaras municipais, a Cruz Vermelha, as organizações da sociedade civil, os especialistas que estão
portanto, na legislação referenciadas, mas que muitas vezes são poucos envolvidos nos debates e inclusive nas formações e ações de capacitação, esquece-se pura e simplesmente a situação. A população que faz vigilância, a guarda florestal, por exemplo, a polícia florestal, que deveria estar a fazer vigilância permanentemente, eu não ouvi nenhum debate sobre isso. Ou a Inspeção Geral da Administração Interna, que tem por obrigação de fazer uma inspeção à proteção civil para saber exatamente se anda a verificar, por exemplo, o mapeamento dos riscos adequadamente, se anda-se a realizar os treinos de simulacros que devem ser realizados e se todas as ações da coordenação nacional e das coordenações a nível municipais estão organizados, estão a funcionar adequadamente. Portanto, e há um desvio... Neste caso em concreto de Serra Malagueta, os militares nada tinham de lá ir fazer? Do ponto de vista de coordenação e da importância do debate, quando comparado com aquilo que hoje não se fez em relação ao sistema da proteção civil, que é autónomo, eu acho que o papel das Forças Armadas é mínimo e apenas de um sujeito. E a única diferença é que morreram lá os números de militares que nós conhecemos. Sim, gostaria era de acrescentar, para clarificar melhor, a análise feita pelo Dr. Robelo é correta, mas acrescentar que as Forças Armadas estavam lá no cumprimento de uma missão constitucional. Exato. Quer no caso da Serra Malagueta, quer no caso de Monte Jota. No caso de Serra Malagueta, a participação no Sistema Nacional de Proteção Civil é uma missão que está na Constituição e a questão da proteção das infraestruturas críticas não está diretamente, mas vem no ponto nacional que diz apoio a atividades civis de interesse para a população, que o Estado, enfim, o Governo, que é o competente, a entender atribuir às Forças Armadas, e a questão da proteção das infraestruturas críticas foi atribuída à Guarda Nacional. Muito bem. José Graça, não sei se quer comentar este aspecto ou se avançamos para a questão seguinte. Eu queria acrescentar exatamente o que o nosso Brigadeiro-General já referiu sobre essas missões que as Forças Armadas têm e que são, digamos, acauteladas pela Constituição da República, como, por exemplo, a proteção de infraestruturas críticas, não é? E ouvimos também o Dr. Robelo a fazer referência ao papel das Forças Armadas enquanto agente de segurança no quadro da defesa civil, da proteção civil, não é? Era exatamente isso que eu queria dizer. E reportando um pouco a um aspecto dito há bocado pelo Dr. Robelo, que chamava a atenção para a necessidade, e uma coisa que já tinha também referido, que é a necessidade da gente ter uma maior consciência das questões aqui em Cabo Verde, ligada ao domínio da segurança. Não é? Nós, infelizmente, não temos espaços aqui no país para uma reflexão profunda sobre aspectos da defesa militar, aspectos da defesa nacional e aspectos, digamos, da segurança nacional no seu todo. Infelizmente, esses espaços, essas estruturas de reflexão não existem. Podemos perceber que na orgânica de um ou outro ministério há alguma coisa, mas que efetivamente, como tal, nunca funcionou, infelizmente, não é? Daí que se houver da parte dessa equipa que se criou para tratar do conceito de defesa e segurança nacional, uma disponibilidade para podia ser desenvolver seminários, ações de formação, orientado para os diversos ministérios que vão ter que participar nesse processo todo, porque não é uma coisa que diz respeito apenas às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa Nacional, não. É digamos, uma preocupação transversal que acaba por, digamos, mobilizar todos os setores da vida social e política do país. Daí que eu sugeria, tendo em conta essa lacuna que é grande, não é? Falamos muito da defesa nacional, falamos muito da segurança nacional, mas existe no país, não é, uma frágil consciência do que é isso tudo. E daí que, do ponto de vista académico, do ponto de vista, digamos,
de concessões, etc., há uma fragilidade enorme, uma lacuna enorme, que nós poderíamos, aproveitando essa estrutura criada pelo governo para trabalhar o conceito de defesa e segurança nacional, fazer com que essa consciencialização das coisas fosse fosse aprofundada, não é? E seria interessante e estaríamos conseguindo a dar uma contribuição enorme para que possamos efetivamente vir construir ferramentas capazes de responder com alguma eficácia às nossas necessidades em matéria de defesa e segurança nacional. Noutras paragens já temos estruturas de pensamento que têm essa preocupação, já temos formações desenhadas até para líderes, para que quando um cidadão é convidado para dar a sua contribuição no governo, esteja já em condições de perceber, não é, com alguma propriedade muitas questões ligadas a esta matéria, porque não basta ter uma formação superior em qualquer área, não basta ter, digamos, todo um percurso político para dizer que nestas matérias já estou preparado, já estou pronto. É necessário ainda outros condimentos que, na minha opinião, são necessários para que a pessoa esteja efetivamente em condições de dar a sua contribuição patriótica ao país. Mas, tirando disso, felizmente, não é, é preciso pessoas com muita lucidez que têm vindo a dar a sua contribuição nos vários níveis, não é, no nível técnico, no nível governamental, e que têm dado a sua contribuição para que tenhamos estruturas devidamente, digamos, conformadas, apesar das lacunas aqui vistas, para responder à defesa nacional e à segurança nacional. Eu não sou apanágio, não sei se estão a ouvir-me. Estamos, pode continuar. Gostaria que considerasse a questão anterior. A reforma vai avançar, devemos fazer isso internamente, isolado de outros modelos, ou, enfim, isso deve ter em conta não só as nossas especificidades internas e naturalmente, ver o que é que os outros estão a fazer e avançar por uma reforma que não larga o cenário internacional. Não podemos eximir, não é, do que os outros estão a fazer, mas é importante que nós tenhamos em conta as nossas necessidades e as nossas capacidades. Não é? Isso é importante. Nós podemos ver o que os outros estão a fazer para servir-nos de modelo, de inspiração, etc., mas sempre com a consciência de que só vamos fazer aquilo que realmente podemos fazer. E eu defendo que deve haver aqui um esforço da parte da nação para que o país tenha as estruturas que realmente precisa para responder às suas necessidades em matéria da segurança no seu sentido lato. Não é? Por exemplo, aqui foi referido, e estou de acordo, que extinguir as Forças Armadas não seria a melhor solução para o país. E fez aqui referência ao custo financeiro que isso poderia ter. Mas, para mim, o mais importante, o custo financeiro é importante, para mim o mais importante era o custo patriótico e moral que isso poderia acarretar numa situação de crise. Né? E as Forças Armadas é uma estrutura, é uma instituição que tem uma presença em vários tabuleiros do domínio da segurança nacional do país. É importante que tenhamos isso em conta. Até que, se a gente for ver com rigor, sem qualquer despretensão, vamos perceber que as Forças Armadas é a ossatura operacional da proteção civil do país. As Forças Armadas é praticamente a proteção civil do país. Então vamos imaginar, se a gente acabar com as Forças Armadas, como é que vamos conseguir responder às nossas necessidades em matéria de defesa civil. Portanto, é mais caro não ter. Deixa-me ouvir o José Rebelo. José Rebelo, algum modelo internacional que nos sirva de... Sim, está bem. Vai concluir? Sim, sem deixar de referir a necessidade que temos das nossas Forças Armadas para a defesa militar do país. Nós não podemos pensar que somos um país isento de ameaças e que não há ninguém que queira nos
trazer problemas. Seria perigoso a gente pensar nessa direção. Outra coisa é a importância que as Forças Armadas têm para a segurança pública e segurança interna do país, não é? Como uma estrutura de apoio. Apenas a Polícia Nacional, como nós temos, tendo em conta as novas ameaças e as ameaças até de origem interna, que pode ter uma ligação com o exterior, a Polícia Nacional, por exemplo, pode não ter toda a capacidade para responder, pode ter algumas, precisa de um complemento, não é? E certamente as Forças Armadas seriam aquele complemento, ou têm sido aquele complemento para fazer face a algumas necessidades em matéria de segurança interna. E as Forças Armadas têm respondido, de certo modo, de uma forma satisfatória, às solicitações que a Polícia Nacional e outras entidades policiais têm feito quando precisam para levar a cabo missões que são deles, mas que a Constituição permite a atuação das Forças Armadas num contexto de apoio e de complementaridade. Não é? Isso é importante. E outra coisa que nós temos de ter em conta é o simbolismo que as Forças Armadas representam para, digamos, a afirmação do país no contexto internacional. Vou dar mais um minuto. Um aspecto importante, não é? Esses aspectos que eu queria aqui referenciar, dizer que a extinção de umas Forças Armadas poderia representar custos enormíssimos do ponto de vista patriótico e até moral, num contexto de crise, que, pronto, como é que vamos fazer, tendo em conta o que umas Forças Armadas são, enquanto instrumento de resposta às ameaças externas, de uma certa resistência, até que, digamos, o poder político possa mobilizar outros meios para nos acudir. Não é? As Forças Armadas, portanto, são, na minha perspectiva, muito importantes, tendo em conta estes aspectos aqui. José Rebelo, portanto, é muito mais caro não ter. Diga-me que modelo internacional servir-nos-ia de inspiração? Esse é o modelo transformacional. Esse é o modelo que... O modelo transformacional é o que foi pensado, lançado basicamente no relatório da PNUD de 1994, e nesse relatório Kofi Annan definia o conceito da segurança e segurança humana assim: ausência de medo, ausência de privações e a capacitação do indivíduo para agir, ajudar o outro a agir e exigir do próprio Estado a necessária proteção. Esse é o conceito atual, né, da segurança transformacional que se espera. E isso tem a ver também, quando nós estamos a falar da questão da participação das Forças Armadas, é preciso sempre ter em consideração a questão da fragilidade. Eu acho que o aspecto cooperativo é preciso sempre ser trabalhado. Por mais que eu tenha isso como proposta, de que o desenvolvimento das linhas, por exemplo, na área da segurança pública, se bem trabalhado, já consegue, portanto, dar muitas respostas. As Forças Armadas existem, já dão contributos valiosos às outras áreas de segurança. A Constituição já define em áreas específicas, nomeadamente da questão da proteção da soberania, da questão da vigilância da área econômica exclusiva, da participação no crime organizado e tráfico de droga, da proteção ambiental, entre outras. A nossa Constituição já dá isso por missão, portanto, às Forças Armadas, mas querendo que as Forças Armadas participem na segurança pública, uma das coisas que será necessariamente obrigatório fazer é a adequação da unidade orgânica afetada, como bem disse o Brigadeiro. Nós temos as entidades de Gendarmerie de França, da Itália, e também nós temos a Guardia Espanhola, e em Portugal nós temos, portanto, a Guarda Nacional Republicana, que já está preparada e vocacionada para poder atuar. Porquê? Isso é um princípio. Nós não podemos, e por isso que nós referimos aos aspectos históricos. Aos aspectos históricos, o medo que existiu de que o investimento em segurança ou na defesa ia levar ao aumento da violência, né, e violação dos direitos dos cidadãos, fez basicamente os estudiosos delinearem que para ações militares
deve-se utilizar treinamentos e armamentos militares. Para transportar isso numa linha prática, vamos pensar a nossa cidade da praia, e vamos pensar a criminalidade que nós temos, ou então pensar isso sobre Cabo Verde. Nós temos, e isso só para acrescentar também, isso é válido em relação à questão das perdas que nós estamos a ter, nós não estamos a prestar atenção nas vidas humanas que nós estamos a perder em Cabo Verde. As vidas humanas com a criminalidade, mas as vidas humanas com os acidentes e incidentes que é preciso, portanto, trabalhar. O indivíduo hoje, com o nível da criminalidade que nós temos, um militar treinado apenas para atuar como militar, se disparar na eventualidade de não ter outro recurso, né, pode disparar em legítima defesa o indivíduo com uma arma de fogo em achada grande, por exemplo, né? Dispara uma arma, essa munição pode tanto matar uma outra pessoa em paiol, em fazenda, em platô, ou outros bairros que estão dentro do alcance efetivo de uma arma AKM que normalmente é utilizado pelos militares. Vamos pensar substituir AKM, isso tornando prático para as pessoas poderem entender. Se um militar utilizar um Makarov, que é considerado uma arma de guerra, o poder de estria do Makarov entra por um buraco, né, de 9 mm, mas quando sai, traz consigo todo o tecido humano, inclusive veias e artérias, que rompem e podem levar uma pessoa à morte em poucos minutos, se não for portanto, socorrido ou tratado, e muitas vezes é quase praticamente impossível socorrer naquelas situações. Então quer dizer que há uma desadequação de meios ou de proporcionalidade dos meios para os fins que se pretende. O que não quer dizer que não são esses mesmos militares que vão atuar contra um crime organizado que usa os mesmos meios ou meios muito superiores. E então, se colocar perante essa situação de desproporcionalidade de meios e treinamento, porque o objetivo militar é quê? O objetivo militar é aniquilar as forças inimigas. O objetivo policial ou da segurança pública é proteger a vida e garantir a liberdade dos cidadãos. E então é bom ter em consideração a questão que isso automaticamente geraria o quê? A presença de medo. Nós voltaríamos ao conceito contestado da segurança, em que as pessoas tinham medo das instituições policiais, tinham medo das instituições militares, porque muitas vezes os meios eram utilizados em excesso. Muito bem, Terma, só para fecharmos. Gostaria, pegando a questão levantada pelo Dr. Rabelo, a última, é que quando se fala em transformação, ele referiu-se muito bem aos meios militares, à desproporcionalidade da utilização de meios militares na segurança pública. Eu diria, estou completamente de acordo, mas os militares, para atuarem, para cumprir funções no domínio da segurança interna, teriam de estar equipados com o material correspondente, adequado para esse tipo de missão. Para cada missão, use um tipo de armamento e equipamento. De modo que a questão é uma questão a se ter em conta, mas não é nenhum óbvio na questão da participação das Forças Armadas na segurança interna, que eu creio que a via que nós temos de seguir é uma reforma constitucional que permita a criação de um sistema de segurança nacional com as diversas vertentes do âmbito da segurança interna, da segurança pública, da segurança militar, da segurança privada, enfim, segurança rodoviária, tudo num sistema harmonioso que só é possível mediante uma revisão do dispositivo constitucional. Gostaria de acrescentar que tem razão o Dr. Romero quando diz que criou-se um sistema nacional por um dispositivo legal que não era o mais adequado. Eu diria, se calhar, foi o expediente encontrado na altura, porque, pela via constitucional, não era possível, porque há que haver, enfim, um acordo entre as diversas forças políticas, e é importante, já que falam em forças políticas, que a classe política tenha
consciência do perigo que Cabo Verde incorre se não despertar para o problema, para o grande problema de segurança nacional. Muito bem. Ficamos por aqui. A todos os radiovintes, hoje debatemos a reforma militar. Debate A Nação volta na próxima semana. Estiveram aqui conosco o Brigadeiro General Antero Matos, José Rebelo, inspetor, auditor e formador em segurança, o Tenente Coronel José Graça a partir do Mindelo, professor universitário, na técnica Hilian Lopes, Devin Amado, Sara Andrade e Ivandro Mendonça, eu, José Mário Correia, na mediação deste debate. De todos nos despedimos, até à próxima